Boa tarde, meu amado Brasil. Hoje, um programa mais do amor sobrenatural de Deus. O programa número 52. Como todos os dias, falamos de este programa, porque o Senhor quis fazer este programa, transmitir este programa, usando a seu servo inútil para levar nas diferentes falas, inglesa, espanhola e portuguesa, a essência dos mensagens que o Espírito Santo dá-nos todos os dias e que são levados da mão um de outro desde o dia 1. Desde o dia 1, Deus quer estabelecer uma relação interpessoal sobrenatural. E esta palavra para Deus é muito importante, sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Quando Deus abre esta interrelação e esta vontade de Deus Santíssima de quer vir a você neste chamado para fazer o convencimento espiritual, não carnal, onde Deus leva-te a essência, dividindo no equilíbrio o que é espírito e carne, dividindo o que é espírito e ensinando-te espiritualmente quem eres tu em tua carne. Hemos falado durante dias e dias, e hoje o tema é o propósito. E é precisamente isso, o propósito de Deus em tua vida. Qual é o propósito de Deus? E Deus, hoje de novo, está-te a falar. Ontem dizia-nos, eu te acompanho, estou-te a acompanhar no processo. Estou-te a acompanhar em tua vida. Estou-te a acompanhar, sejas ou não sejas meu filho. Te acompanho na criação, porque como Criador estou a mirar o que fazes. Tuas ações na carne nunca e jamais serão não observadas por mim como Deus. Eu estou sobrenaturalmente, omnipotente, onipresente em todos os lados, em todos os sítios, quando você, em sua carne, entende que eu não estou a mirar. Quando Deus fala-nos desta maneira, é no entendimento de como Ele quer espiritualmente fazer o convencimento em você do mistério da salvação, do porquê Ele está a te chamar, em seu convencimento, dizer-te hoje, eu quero que você se rinda sobrenaturalmente a meus pés. E vou te dizer porquê. Quando Deus fala-te assim, Deus abre-te espiritualmente e ensina-te teu pecado. Está-te a dizer, eu sei porque pecas. O pecado original, hemos falado que vem da origem do pecado de Adão e Eva. Mas de gerações em gerações, esse pecado foi distorcionando-se, agrandando-se e transformando-se, mutando-se em outros tipos de pecado. Segundo as sociedades foram cambiando, evolucionando, dessa mesma maneira, o pecado foi cambiando, evolucionando, de acordo à evolução do homem em contraposição
da essência sempre do que era Deus e do que é Deus. E quando Deus leva-nos no Espírito a entender por que eu peco, como eu peco, como a sociedade minha, a sociedade onde eu estou, peca nas maneiras que são estándares e que pecam por igual, é por isso. Porque o pecado muta-se, o pecado transforma-se, o pecado cambia de essência, o pecado se disfarça de acordo às revelações sistemáticas em mentira da sociedade. Qual é o foco hoje mais grande do pecado? O internet. Já em internet você pode ver vivamente qualquer distorção, qualquer evolução, qualquer situação que descreva o pecado. E não vai ver nenhum comentário no internet dizendo que é pecado. Você vai ver como se mata na internet, em vivo, vai ver como se o pudor da mulher e do homem acabou, o pudor da niñez acabou. Por quê? Porque assim mutou, transformou o pecado. E faz constantemente mutações onde o pecado não diz que é pecado, se disfarça. Inventam-se muitas outras definições para tratar de estabelecer e formar o pecado como algo normal. Mas o pecado pode ser cambiado, pode ser aceitado em uma mente carnal, mas nunca pode ser disfarçado da essência do que é Deus em você. E não de que Deus em você porque você tem. Não. É o que Deus que lhe ensina a você de uma maneira ou outra. Porque você, como criação de Deus, não vai fugir do castigo do pecado. O que você haya aprendido, crendo que o pecado não é pecado, não lhe vai eximir do castigo. Por quê? Porque o pecado não pode enganar a Deus. Entende? Então, você tem dois caminhos. Com essa realização, entendimento, você ou vai para o inferno, ou cambia e deixa que Deus faça os cambios e vai para o céu. Ponto. Não há outra situação. E claro, o internet não vai dizer-lhe isso. O diabo não vai dizer-lhe isso. Não. O diabo vai dizer-lhe, não, isso não é pecado. Siga por aí. Fornicação não é pecado. Traição não é pecado. Mentira não é pecado, porque já isso é normal. Já mantém mentirinhas blancas. Eu te traí. Com isto e com aquele. Eu te traí dista e daquela maneira. Eu te roubei disto e daquela maneira. Eu matei a isto. E isso não é pecado. Sim. Isso que tu pensas. Como criação falida, caída no pecado. Mas isso não é Deus. O pecado sigue sendo pecado para Deus. Agora entendes que a mutação
a transfiguração, a mentira, o disfraz do pecado não te vai eximir do castigo. Não. E é precisamente por isso que Deus hoje está te a dizer: sobrenaturalmente eu quero convencer-te do que eres o pecado, do que é o pecado, de onde estás parado, aonde vais a ir se segues no pecado, e aonde eu te vou levar em meu convencimento. E Deus, para que você entenda que se você é convencido por Deus, você jamais seguirá a Deus emocionalmente. Jamais. Nunca. Por quê? Porque Deus ensina-lhe em três partes. Depois que ensina-lhe sua podredumbre, sua condição carnal, por que você cai, por que caiu, que você arrastra de anos e anos na criança, em maldições, em situações que foram pecado em você e que fizeram pecado em você, por violações sexuais, por situações na criança, por maltrato, por um sinnúmero de coisas, por maltrato verbal, por um sinnúmero de coisas que você foi generando produto de maldições e de pecados nas sociedades, nas famílias, em onde você interactuava durante esse término de crescimento, que fez o que você é hoje. Quando Deus ensina-te isso espiritualmente, fora da carne, então Deus diz: agora vou depositar meu amor. Este amor que você não entende, este amor de que não te vou amar, não vou amar-te porque entendo que não tenho futuro com você, porque você não representa economicamente o que para mim é importante. O amor e o dinheiro foram juntos e pudo mais o dinheiro que o amor. Quando Deus revela-te que seu amor é completamente diferente a isso, que você ama a essência da pessoa, porque Deus disse: ama teu próximo como a você mesmo. E como Deus te ama a ti e depositou um amor sobrenatural, você vai começar-se primeiro a amar-se a você como nunca você esteve se amando. Já nadie vai poder fazer-te dano, porque o amor que Deus vai te dar a ti vai estabelecer na consciência espiritual de que para ti o amor de Deus está por cima de tudo. Já você está completo, entendendo que seu Pai ama-lo como você nunca foi amado. E quando Deus reflexa isso em você, você transmite esse amor aos outros, a seu próximo. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua mulher, seu esposo, são os próximos. Seu vizinho, os companheiros de vagas, de trabalho, eles são seus próximos. E quando você, sobrenaturalmente, porque passou comigo, ama igual a todos. E por quê? Porque não vai necessitar amar a este mais que aquele. Por quê? Porque a precondição humana estabelece-lhe em sua mente que você tem que amar mais a sua mãe e a sua irmã por a relação sanguínea. Mas em Deus não trabalha assim, porque quando Deus deposita seu amor
incondicional em você, igual para todos. Você ama com os mesmos preconceitos de Deus. Essa mesma amor que Deus pôs em você, depositou em você, quando você foi bautizado no Espírito Santo, esse mesmo amor está preconceituado em essência do que é Deus. Você vai amar a sua mulher, a seu esposo igual. Não porque é melhor seu esposo ou sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Igual o quê? No preconceito do que é Deus, da essência do amor de Deus. E o mais bonito disso é que você não vai sentir jamais que está amando a este mais ou menos. Não. Você vai sentir que está amando a todos por igual, com o amor de Deus. Isso é o mais bonito da equação. Que você vai sentir que o amor que tem por aquele que está na rua é o mesmo amor que você tem por você. Por quê? Porque em você não se ama mais que Deus. Você não o ama a Ele mais que Deus. Você não ama a sua mulher mais que Deus, a seus filhos mais que Deus. Você ama a Deus por cima de tudo. E como você ama a Deus por cima de tudo, você vai amar a todos com esse amor sobrenatural de Deus. Isso é o mais precioso, a experiência mais incrível sobrenatural. Quando você tem essa revelação em espírito, Deus disse-te já, conheces meu amor, eu deposito meu amor, agora vou-te a ensinar minha santidade, porque eu sou puro, como eu sou puro, porque eu sou santo, como eu sou santo. Por que tens que adorar-me a mim sobre todas as coisas? Como eu sou rigoroso com a justiça. Porque quando me amas a mim, me aceitas de coração, sou eu que te convenço. Porque eu não vou depender de tua emoção e de tua carne. Que siga lhes dizendo ao mundo que o Deus que você serve não é perfeito, não é Deus. Porque você não pode ter meu nome em sua boca quando você constantemente está rejeitando-me com sua forma de vida, que vai em contraposição de minha essência que eu te ensinei espiritualmente. Quando você entende isso, é convencido no espírito, meu amigo, minha amiga, você não vai ser o mesmo. O que antes para você era impossível entender por sua essência de carne, agora vai ser a contraposição. Você vai sentir-se impossível de viver na emocionalidade da carne. Porque isso é Deus. Porque Deus é perfeito. Porque quando Deus toca-lhe, meu amigo, minha amiga, você não volta atrás. Porque o primeiro que faz Deus é poner seu amor. O amor que já expliquei. O amor sobrenatural. E como Deus é sobrenatural, toda ação é feita no espírito, no coração e não na carne. Impacta porque o equilíbrio da carne com o espírito vai estar aí. Mas o espírito de agora em adelante vai fazer e vai dominar a carne. Não a carne vai dominar o coração. Vai ser tudo o contrário. Por quê? Porque quando Deus revela-se em estas três áreas, Deus deposita seu amor em você, começa a cambiar, a tirar de você a rejeição, a essa parede, a esse sentimento do pecado e da carne que bloqueia
o que é ver a ausência de Deus, porque Deus, que sobrenaturalmente convence-lo, você sobrenaturalmente rinde-se e arrepende-se de uma maneira que nunca na vida você sentiu tanto arrependimento da essência da podredumbre que você é na carne. Isso é sobrenatural. E isso é o que faz Deus. Agora você entende que ter a Deus na boca não é ter a Deus. Que você dizer que confia em Deus e que caminha com as mãos de Deus está a pecar é simplesmente mencioná-lo na carne, mas não vivê-lo no espírito e no coração. Porque se você é impactado por Deus de verdade e convencido, você não volta atrás. Você tem cuidado de pecar. Você age na completa essência dos frutos que foram semeados com você no amor de Deus. Por essa mesma explicação que eu lhe di da essência do que é Deus, Deus convence-lhe, Deus leva-lhe a entender o mistério salvífico, porque foi a única via da reconciliação da humanidade com Deus através de seu Filho. Por quê? Porque Deus convence-lhe, ensinando-lhe a realidade do pecado e da carne, a distorção do que falamos, do que é a mutação do pecado, como está-se a mutar constantemente, tratando de disfarçar-se e de ensinar-lhe ao mundo que não é pecado, o que é pecado para os olhos de Deus. Por quê? Porque já você não vai receber nenhuma guiança pela carne, já você vai receber revelações tras revelações em completa sabedoria e madurez espiritual que vai caminhando da mão com você. Quando Deus ensina-lhe por que foi o sacrifício salvífico, como cumpriu-se o sacrifício de redenção, por que foi a redenção, começou na cruz e sigue viva hoje, sencillamente porque foi somente o Filho de Deus que pudo aplacar a ira de Deus sobre o pecado do mundo. Entende? Qual é a diferença de dizer e de falar rapidamente o sacrifício de Cristo na cruz, sem ter o convencimento espiritual do que representa verdadeiramente ter uma relação tocada por Deus? Você entende que se Deus toca-lhe, transforma-lhe, você não é a mesma pessoa? Jamais. Porque não depende de sua emocionalidade, de sua carne. Depende do agir de Deus perfeito em você. Depende da realidade de Deus, precisamente no que eu estou a falar, o propósito. Já você entende que você é um propósito nas mãos de Deus. Criações são todos, mas filhos de Deus não são todos. Chamados são muitos, mas escolhidos são poucos. Agora você entende o que significa verdadeiramente servir a Deus. Agora você entende que você não pode servir dois deuses. É impossível. Que a Deus não lhe interessa como você se viste, ou como você, em que carro você anda, quanto dinheiro você tem na conta do banco. Não. Agora você entende que você não tem a Deus, porque você ama de acordo ao dinheiro. Agora você entende. Você não ama com a essência verdadeira do amor, porque não tem a Deus. Diz que tem a Deus.
você não conhece a Deus. Seu Deus se chama o dinheiro. Seu Deus se chama a vaidade. Agora entende. Agora entende. E eu desfruto, porque eu era assim. Por isso rio-me. Eu era assim. O primeiro que era assim era eu. Deixa-me que a gente me valorize. Deixa-me comprar-me um relógio Cartier de ouro. $15.000. $20.000. Deixa-me comprar um Ferrari, um Rolls Royce. Deixa-me ter 2 lanchas, um jato. Deixa-me ir aqui, deixa-me ir lá. Deixa-me vestir-me aqui, deixa-me vestir-me lá. Tudo isso é, como diz a Bíblia, é como orim que os ratos roem. E tudo isso é ruim. Quando Deus mostrou-me sua essência do que era Deus, é na realidade do que era Deus e do que é Deus. Aí eu entendi, meu amigo, da verdade de como Deus quer que nós agimos. E hemos falado muito disso. Seguir a Deus contrapõe-se com estar bem economicamente, com estar bem holgadamente. Não, é todo o contrário. Seguir a Deus, ter a Deus primeiro, lhe dá a você oportunidades de você manejar posições econômicas para servir o reino. Mas você não pode equivocar-se, porque Deus não lhe vai dar dinheiro se você está atado ao dinheiro. Entende? Se você tem a Deus primeiro, Deus vai testá-lo, seguro. Mas pode estar seguro que vai estar muito melhor que quando estava sem Deus. Porque vai sentir-se completamente abalado por Deus. Vai sentir-se protegido por Deus, guiado por Deus, onde Deus vai ser seu centro. Você tem que seguir a Deus por o dinheiro? Não, tudo o contrário. Você tem que seguir a Deus por o que é Deus. Por lo que Deus já fez em você e por o propósito que diz Deus aqui para você. Qual é o propósito? Amor, mansedumbre, domínio próprio, pureza, verdade, onde você vai agir de maneiras onde seu fruto vai se ver no mundo. Você não vai ter que ir às amigas e aos amigos a mostrar o que você não é. Não vai precisar disso, baixo nenhum conceito. De fato, isso não vai ser importante para você. Você não vai precisar de falar o que não é, de reflexar o que você não é, de aparentar o que você não é. Não. Você vai agir em completa comunhão com Deus. É algo sobrenatural. Eu disse, é algo sobrenatural. É algo que saca-te, tira-te do que tu eras, do que você era. E te leva a uns níveis inimagináveis. E não há maneira, Deus te abendece porque te abendece em cada aspecto de sua vida. Porque Deus tem esse propósito com você. O propósito de que você sirva ao reino. E quando você age
de acordo, completa obediência ao Pai, creia-me, que aqueles que estão no mundo vão entender, e esse é o propósito, que você dê frutos, que você leve amor, que leve a verdade sobrenatural do que é seu Pai em você. E isso que você vai refletir, isso que você vai compartilhar, sem falar, sem ensinar, sem falar. É a essência do que é Deus, porque é Deus que justifica-lhe, é Deus que cambia-lhe, é Deus que transforma-lhe, é Deus que vivifica-se em você constantemente, é Deus que diz-lhe ao mundo quem é você. Você não tem que dizer quem é. Você não tem que caminhar em obediência sobrenatural a Deus. E Deus está a prepará-lo hasta o dia que chame-lo. Quando chame-lo, que já você deu frutos. Okay? Deus vai lhe dizer: fuiste chamado porque me fustes fiel no pouco que eu que representa o mundo. Eu te vou pôr no mundo, na vida eterna. Quando você entende a realidade do que é a essência de Deus, quando Deus revela-se, meu amigo, eu não cambio. Claro, Deus pôs o anel, os dons, o anelo de ter a Deus primeiro que todas as coisas. Porque isso é algo que o Espírito Santo vai pôr em você, sobrenaturalmente. E Deus restabelece em mim sua essência. A obediência de Deus é completa. Por isso, você, se não tem a Deus, o único que pode convencê-lo, o único que pode fazê-lo aceitar de coração, espírito e alma o sacrifício, o mistério salvífico, o mistério da redenção, e bautiza-lo com o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo em seu coração, você vai a entender. Eu tive uma pessoa que, e tinha razão, porque ela está aí, eu esteve aí, antes do processo do quebranto. Ela dizia-me que eu era como os outros cristãos que usavam o nome de Deus para escalar. E ela tinha razão. Não porque eu usava o nome de Deus. Eu estava tão equivocado como está ela hoje. E eu entendi, hoje entendi aquelas palavras, porque são palavras que não são dizem na consciência, são palavras que é verdadeiramente o que representa o ter a Deus na boca e não tê-lo no coração. E claro, quando Deus te confronta e eres quebrado, e sobrenaturalmente eres tocado por Deus, entendes isso? Por isso, Deus enfatiza neste programa o que é conhecer a Deus pelo convencimento do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo em seu coração. Se eu não houvesse tido o Espírito Santo, houvesse respondido hoje da maneira que podia haverla respondido ontem. Hoje não, eu fico calado. Por quê?
porque é o Espírito Santo que fala por mim. Eu não necessito falar de nadie. Eu dou um exemplo como um testemunho do que era eu e do que sou hoje. E eu estava atado a preceptos completamente carnais. De 30 anos. Essa pessoa que eu ponho em exemplo estava na leite. 2 anos, 3 anos, não mais aí, nos caminhos do Senhor. Por isso o diabo arrebatou. Por isso o inimigo arrebatou. Por isso escolheu seguir o mundo e não a Deus. Pero Deus tem um propósito com cada situação. Passou comigo. Eu também deixei o mundo. Eu também fui ao mundo. Deixei a Deus. Mas Deus hoje disse, eu tenho propósito. E essa pessoa, igual que eu, fui rescatado. Ela vai ser rescatada. Oh, sim. E vai dar um testemunho muito bonito em algum momento de sua vida. Igual que eu dou testemunho hoje do que Deus, de onde Deus tirou-me. E o que verdadeiramente Deus me deu no convencimento. Por isso, o ter Espírito Santo no coração, de verdade, cambia. Completamente. Já não há em ti tudo aquilo que havia de confrontação, de rejeição a Deus, de rejeição a Deus em múltiplas maneiras. Já o Espírito Santo revela-te que tipo de vida você tem que levar. Como você tem que agir. Isso é o precioso disso. Que já você não tem mais livre-arbítrio. E aqueles que pensam que escolher a Deus é deixar os prazeres da vida. Sim. Porque estão atados à vida. Pero aqueles, hoje eu digo-lhe a todos eles e elas. Está muito bonito agora. Quando venha o dia do juízo, não vais ter como justificar-te. Porque Deus te deu. Ah, que Deus é misericordioso, que eu me arrependo agora. Não, não trabalha assim. Porque não te estás a arrepentir de verdade. Te estás a arrepentir porque ou estás em um leito de morte, na cama, porque estás enfrentado à morte, ou porque estás em um processo de ai dos segundos de pré-morte. Não agistes em completa consciência e entendimento da oportunidade que te deu Deus. Entendes como trabalha diferente? Eu pensava igual que tu, igualito. Deixa-me seguir pecando, que uns segundos antes de morte me digo, Deus, eu me arrependo e se acabou, vou para o céu. Não, meu amigo, não, meu amiga. Não trabalha assim. Eu creia que trabalhava assim. Comece a ver os vídeos de como o Espírito Santo está a falar. Comece. Antes. Comece a ver os vídeos aqui de como o Espírito Santo está a falar. E o único que posso dizer-lhe é que eu estava tão equivocado como está você hoje. Tão perdido. Muito perdido. Antes de o Senhor chamar-me e convencer-me espiritualmente e dizer-me que verdadeiramente queres seguir-me, vais a sofrer. Eu tinha diagramado minha vida onde
O que eu queria fazer era o primeiro, mas não Deus. Eu ia cumprir com Deus os domingos, blá, 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 blá. Não. Isso não é Deus. E eu posso dizer-lhe agora, e em verdade sinto em meu coração que oxalá o Espírito Santo aceite seu chamado esta noite, de joelhos. Tu solo com Deus, tu sozinha com Deus. E deixe que o Espírito Santo, espiritualmente, faça em você um arrependimento incrível. Aqui descreveu o Espírito Santo como te revela no pecado, que revela-te no pecado, e que Ele é Deus, como é Deus, que Deus oferece-te, que Deus já fez por ti, o amor que Deus tem por ti. Não te equivoques. Aceita o chamado. Hoje Deus está a te dizer, aceita o chamado. Não há maneira que podas enganar a Deus. Não vais ganhar. Não vais ganhar. Sabes por quê? Porque nada de lo que faças aqui te lo vas a levar. Nada. E outra coisa, para que estés clarita, minha amiga, meu amigo, se você rejeitou a Deus e fez riquezas baixo a maldição do mundo, você vai amaldiçoar, você vai deitar e traspassar as maldições para seus filhos. Quando Deus revela-te por que pecas e como heredastes pecados da tua família, vais entender por que eu digo isso. Porque o Espírito Santo está a dizer isso. Bom, como todos os dias o Espírito Santo está-te a recordar, busca-me mientras eu posso ser achado, não porque eu me vou, senão porque posso chamar-te esta noite. E se não tens tuas continhas arranjadas, não importa como estés vestida, como estés maquilhada, como estés maquilhado, como estés vestido, não importa nada disso. Vais para o inferno. Ouça, mira-me, vais para o inferno. E sabes por que eu estou a dizer isto? Porque vão a lembrar-te isto. Eu sei que estás a rir, este é religioso, isto, aquilo, isto lá. Deus disse-te hoje, o que ri último, ri melhor. Deus te bendice. Boa tarde.